Bom dia, pessoal! Meu nome é Flávia, especialista em redes aqui na De Paula Distribuidora. Hoje estamos gravando mais um novo episódio do podcast. Mas antes de começar, deixa o seu like, compartilhe com o pessoal e se inscreva no canal. E hoje nós estamos trazendo o nosso parceiro aqui, Bluecom, o Ítalo. Seja bem-vindo, Ítalo. Bom dia, Flávia. Muito bom dia quem está assistindo em casa. É uma honra para mim, um prazer, em nome da Bluecom, participar aí desse podcast do De Paula. Gostaria de estar ressaltando essa questão de parceria entre fabricante e distribuidor. Hoje eu acredito que nenhum nem outro sobrevive sem, né? Então tem que existir essa questão da parceria. Me fala um pouco, Ítalo, da sua história na Bluecom, como que você chegou, qual que é o seu desenvolvimento hoje lá. Eita, vamos lá então. Bom, eu já tenho 5 anos aí na Bluecom em si, né? Sempre fui da área de ensino, voltado à parte de tecnologia, ao todo dá uns 12 anos mais ou menos. Já não sou tão velho, claro, pelo amor de Deus. Gente, cara, sou carequinha assim, mas não sou velho, né? Pelo amor de Deus. E da Bluecom, como eu disse, tenho 5 anos, é uma experiência única. Né? Essa área de tecnologia, de telecom é fascinante, né? Cada dia que passa... Sempre inova, né? Inovando, cada dia que passa você acha que sabe. Quando você pensa que sabe, lança uma coisa falando, não sei tanto assim. E hoje a sua função lá é mais a parte de instrutor. Exatamente. Tá. Então, meu foco lá é voltado ao treinamento, né? Então eu aplico todo o treinamento voltado à parte tanto de fibra ótica, né? Cabos, acessórios, quanto parte LAN também, rede estruturada, eu aplico também. Legal. E a Bluecom? Fala um pouco. Vamos falar um pouco de Bluecom, né? Sim. A Bluecom, a gente sempre vem, na verdade, né, estampado o nome em si, Bluecom, mas dificilmente os clientes até já falam, Bluecom, quem é Bluecom, né? Porque Sim. dificilmente as pessoas vão ver o nome Bluecom em si, né? A Bluecom, na verdade, ela é uma hold, né? A Bluecom, na verdade, é uma marca que gerencia outras marcas. Sim. Né? Então, quem está em casa provavelmente já conhece alguma das marcas da Bluecom, como exemplo da Transcend, que é toda a nossa linha voltada à parte de fibra ótica. Tem a linha GTS, a antiga GTS. Os provedores estão em casa falando, GTS, roteadorzinho GTS, eu conheço. Conector azulzinho da GTS, eu conheço. Então, a GTS e a linha também LAN Expert, né? A linha LAN Expert, linha GTS, tudo voltado da parte de cabos LAN, né? Parte UTP, então roteadores, suítes também, né? E a nossa linha, como eu disse, Transcend é totalmente focada na parte de fibra ótica. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso, inclusive. Legal. É bom você ter tocado nesse assunto aí da questão do nome Bluecom, né? Que é mais conhecido como Transcend, né? Então, da maioria das vezes, quando o comercial fala da questão da Bluecom, os clientes eles perguntam bastante, mas quem que é a Bluecom? Eles têm que falar, é Transcend, é o mesmo fabricante. Então, já deixando isso bem claro, galera, Bluecom e Transcend é o mesmo fabricante aí, como GTS e Falei LAN, pra colocar né? aqui, ó, as outras também. Fica mais visível, né? Exato. Isso mesmo. Legal, então vamos falar um pouco, acho que dá pra gente começar com fibra, né? Sim, sim. Então vamos lá. Bom, vamos lá. No caso, né, a Transcend em si, ela trabalha com 4 linhas, Flávia, de cabos autossustentados, né? Então, famoso cabos aéreos em si, né? É importante, ASU, exatamente, né? ASU, o famoso ASU Drop. ASU Drop. É sempre importante lembrar, para quem está em casa, que o nosso foco principal, né, são cabos aéreos, cabos para serem tracionados em poste, né? Vou falar um pouquinho aí sobre cada um dos cabos que a gente trabalha. Bom, eu acho que para o início de tudo, né, Flávia, é legal a gente começar a falar pelo drop, né? Acho que quem está em casa, o provedor que está assistindo, o dono de provedor, os técnicos, é o que mais utiliza. Para eles é o final e para nós é o começo, né? Exatamente, boa. Então vamos pro drop. Então, no caso, pegando da casa do cliente, né, até o provedor, então a gente tem lá, para atendimento, a gente trabalha com drop, tanto de 1 a 2 FO. Certo. Sempre importante lembrar que existem padrões, né, de curvatura de drop, né? Então, no caso da fibra, a gente sempre trabalha com a G657A2, né, que aguenta o maior índice de curvatura. No caso de padrão Anatel, ela define que você pode utilizar a G657A. Ela não define se é A1 ou A2, né? No caso, cada fornecedor pode utilizar uma ou outra. Só que uma aguenta um pouco mais de curvatura que a outra. Então a gente sempre zela a utilizar o que aguenta o maior índice de curvatura, certo? No caso, falando um pouquinho do drop, se a gente pega para pensar, drop é...
no meu tempo de treinamento e contato com o provedor, eu costumo falar que assim, a parte principal, uma das partes, né, principais do provedor é só seu atendimento final, né? Sim. Aquilo que você está entregando ao final ali para o cliente. E se você pega um cabo drop em si, você percebe que a única proteção que o cabo tem para fibra é a capa. Né? Você pega um exemplo, um AS, que tem várias proteções contra a água, né? Tem uma capa muito robusta, mas você pega um cabo drop, literalmente é só a capa. Né? Um grande diferencial nosso, né, é a qualidade do produto que a gente usa na capa, no caso do LSZH. Esse LSZH, como se fala, um polímero, né, na verdade, que é de LSZH, um tipo de plástico, ele tem dois fatores importantes, Flávia. Primeiro, redução de fumaça química, né? Hoje em dia, nas instalações, né, principalmente em apartamentos, dentro de shoppings, você tem hoje essa restrição, né, dessas instalações que tem retardante a chamas, retardante a liberação de fumaças químicas, isso é crucial. No caso do drop, o LSZH ele reduz a propagação, né, dessas fumaças químicas em si e também a propagação de chamas. Né? Então, se você queima um drop, vai pegar fogo? Pega, né? Exatamente. Ele demora para pegar fogo, né? E ele não se alastra, né? Exatamente, né? Isso é importante, porque até quem está em casa fala, então, mas isso é padrão de cabo drop. Deveria ser, porque o LSZH, assim como qualquer outra matéria-prima, ela tem qualidades e qualidades. Sim. Então, tem drop no mercado que pega fogo? Tem. E pega bem. Tem bastante, né? A gente já vê muitos casos aí de lugares, né, fechados que pegam fogo devido a um cabo aí de má qualidade, né? Então, o que vale muita gente ressaltar é essa questão da qualidade que o produto ele fornece, né? Então, você chegou num ponto muito interessante, que é essa questão aí de propagação de fogo. Então, não quer dizer só em si o produto, vamos supor, vamos colocar como uma questão de preço, né? Um mais barato, mas você não sabe qual que é a consequência, né? Do que tem uma produção melhor, que pode te causar menos danos futuramente, né? Essa proteção do LSZH, ela vem na produção da Bluecon em todos os cabos, não só para fibra óptica, mas também para os cabos UTPs, né? Exatamente, né? Legal. Essa redução, né, de tanto de fumaça química quanto propagação também vai para os nossos outros cabos, sim. Legal, Tá? legal. Então, a gente começa na parte de atendimento ao cliente, voltando um pouquinho da parte da rede, vem a parte da distribuição, então a gente atua com dois cabos, tanto figura 8, que também é da família Drop, né? A família Drop, cabos de descida, né? A gente fala, a tradução seria descida em si. Então o Drop figura 8 e o ASU são nossos cabos de distribuição, né? Falando principalmente do cabo ASU, que é um cabo aí que a maioria dos provedores acaba utilizando bastante o ASU como um cabo de distribuição. Para início, né, de passagem. Exatamente. Né? Muitos provedores usam até realmente para a rede principal, com o próprio backbone em si, o ASU, né? E para distribuição também. O ASU ele tem um fator muito importante, né? Que a capa... O que é legal, até a gente falar do próprio ASU? Todos os nossos cabos são homologados pela Anatel, né? E eu brinco que a Anatel ela entrega uma receitinha de bolo para o fornecedor. Ela fala, olha, o cabo tem que ser produzido assim. Só que nessa receitinha de bolo, é até legal para quem está em casa acompanhar, a Anatel não estipula um valor exato de espessura. Tem que ser uma espessura X de capa, ou uma quantidade X de aramida, um exemplo, por metro de cabo. Não é assim, ela dá uma margem. Sim. A capa tem que ter o mínimo isso e o máximo isso. De aramida por metro de cabo, no mínimo isso, no máximo isso. A Transcend, ela utiliza sempre as espessuras máximas estipuladas pela Anatel. Né? Isso é importantíssimo a gente lembrar. Então, o nosso cabo ASU é muito gritante quando você pega um cabo ASU que usa a espessura máxima e o mínimo. Você olha e fala, não, são cabos diferentes. Até a questão da rigidez é diferente, Exatamente. Né? É engraçado isso mesmo, Flávia. Tem muito cliente que fala assim, mas o cabo da Transcend ele é muito rígido, é muito duro de trabalhar. Não é que é duro, é que na verdade ele tem uma quantidade maior de matéria-prima. E até mesmo de proteção melhor. Né? Exatamente. Né? Uma outra coisa importante no caso do ASU é no caso da water block, né? Um bloqueador de água que a gente coloca, a fita water block. Né? Além da gente
colocar a water block no cabo, um diferencial nosso é que a gente coloca o water block ao centro do cabo. Né? Isso é realmente um grande diferencial uma proteção a mais, né? Exatamente. É um grande diferencial da própria Transcend, porque a gente entende que no ASU fica um furinho ali no meio dele que pode transitar água, né? Sim. Então a gente coloca o water block lá também, para ter essa proteção a mais. Esse em todos os cabos, não especificamente para os ASUs. Não, o diferencial nosso no ASU é que a gente coloca no centro do cabo, ao centro dele, entre os dois FRPs e os tubos de acomodação de fibras. Legal. Conforme a gente coloca ali no meio, que esse é um diferencial nosso, fora nas outras partes, né? A gente garante uma proteção ao centro do cabo. Legal. Né? Mesmo aquelas que não tem aquela proteção gelzinho, né? Que o pessoal geralmente fala, né? Para não ter aí o acúmulo de água, né? Então, legal. Informação importantíssima, hein, galera? E lembrando que tanto o nosso AS quanto o ASU também vai a geleia, né? Dentro dos tubos, né? Sim. Essa geleia é importante para alguns fatores para quem está em casa acompanhar. Essa geleia, para você que trabalha em campo e fala, nossa, mas é chato trabalhar com essa geleia. Então, olha, fica todo empregado. Técnico que está em casa falando nesse momento. Não, é verdade. Então, no caso, ela tanto serve para a flexibilidade da fibra, né? Então, quando o cabo é tensionado, né, ele sofre aquela tração, a fibra fica flexível lá dentro. Sim. Outro fator aqui é a base de óleo, né? Então óleo e água não se misturam e também controla a temperatura, né? Então, exemplo, esse cabo ele fica lá tomando, dependendo da região do Brasil, temperaturas altíssimas, né? Hoje em dia, quando ele é lançado em rodovias, as queimadas lá de rodovias são muitas, né? Então, o cabo ele pode por fora sofrer essa temperatura, né? Mas dentro essa geleia garante aí uma protegido, exatamente, a temperatura ao cabo. Mas a maioria ainda prefere trabalhar com seco, né? Não quer geleia de jeito nenhum. Mas legal, essa informação tanto da geleia quanto da outra proteção é bem bacana. Então aí até mesmo para efeitos de informação, né? E aí saindo da parte da fibra, a gente vai para os equipamentos, vamos para a máquina de fusão. Equipamento? Gente, ó, a Transcend ela está trazendo 2 lançamentos aí para o mercado, né? A nossa máquina de fusão e a nossa OTDR. Né? Vamos falar um pouquinho da nossa máquina de fusão. Né? A nossa máquina de fusão ela tem valores muito importantes. Quando um técnico está em casa, ou um provedor que está em casa, ele vai comprar, no caso, uma máquina de fusão e analisa alguns pontos importantes, né? Que é o quê? Tempo de fusão, né? O forno e, no caso, tempo de bateria, né? O quanto que aquela bateria dura. E, principalmente, garantia, né? Garantia. Não é um produto que a gente compra todo santo dia, né? Acaba sendo um grande investimento. Sim. Então, a nossa máquina de fusão, ela faz fusão em 9 segundos, forno de 26 segundos, né? Ela consegue fazer 240, uma média de 240 fusões por recarga, né? Isso é um valor, grande diferencial de mercado. E uma coisa importante sobre a nossa máquina de fusão, Flávia, é garantia, né? Se a gente fala sobre garantia de máquina de fusão, hoje no mercado, como que funciona? Um exemplo, quem hoje compra uma máquina de fusão, ele normalmente tem uma garantia de 1 ano. Né? Então, como funciona essa garantia? Deu algum probleminha na máquina de fusão, ele leva, né, para uma autorizada e é feita uma manutenção, fica um tempo lá, exatamente, e depois retorna aí para ele. Produto. Exatamente, mas ele acaba... Provedor que tem máquina não sabe que ficar sem máquina de fusão é difícil. De jeito nenhum. Por isso que eles estão pelados, né? Se ficar sem a máquina. Exatamente. Ou às vezes tem que pegar com um amigo do lado, alugar, dependendo de cada um, então é complicado. Sim. O que hoje a Transcend traz como um grande diferencial de máquina de fusão para ajudar aí o cliente cada vez mais? Hoje a gente dá 1 ano de garantia de troca expressa. Então, apresentou algum defeito de fábrica, o cliente vai lá, pega, leva até o distribuidor e troca por uma outra nova sem problema nenhum. Exatamente, legal. Ele troca por uma nova e essa que ele deixou que ela vai para manutenção, mas o cliente ele não fica um dia aí sem o produto, né? E o legal dessa questão da troca expressa seria que é válido não só para máquina de fusão, mas também para os OTDRs, né? Para todos os equipamentos da Transcend, né? Exatamente. Legal. Né? Ela também já vem com kit, né, de fusão, então tanto o decapador de fibra, clivador de alta precisão, né, manual em português, então você que está em casa fala, eu quero comprar, mas
não tem tanto conhecimento em fusão. O manual veio da China e não dá. Nossa, mas não dá pra... Não dá. Jogar, às vezes o Google atrapalha. Exatamente, né? Você coloca no Google para traduzir, não dá muito certo. Não dá certo. Né? Então, manual 100% em português, tanto no passo a passo de fazer fusão, quanto no passo a passo de manutenção preventiva, de limpeza da máquina de fusão, né? Então, já vem também o manual em português, tá bom? Então, ela vem já um kit, você comprou ela com o kit, né? você consegue fazer tudo ali na fusão sem necessidade de comprar alguma coisa à parte para fazer a fusão em si. Legal. Isso é bem importante, porque da maioria das vezes vem a máquina de fusão, mas não vem os componentes, né? Aí, querendo ou não, o cliente tem que ir lá, além da máquina de fusão, vai ter mais os outros acessórios, que aí no caso da Transcend ele já vem completo. Ele não precisa comprar mais nada além desse kit, né? Isso, bem interessante. E falando um pouquinho da OTDR, né? Que também é um lançamento nosso. E você já falando sobre a OTDR, é importante falar, gente, OTDR, não é Power Meter. O que acontece? Tem muita gente, às vezes, que fala, mas qual é a diferença, né? Confunde também, né? Ah, eu tenho um desse aqui, ó, não precisa, né? É a mesma coisa. Gente, a Power Meter, ela é um medidor de potência, né? Então, um exemplo, quando o técnico ele faz uma instalação final, ele precisa saber, antes de ligar um ONU ou um ONT, ele precisa saber quanto que está chegando de potência de sinal. Então, ele precisa de fazer uma medição daquela potência. Então, para isso que serve a Power Meter, né? Então, você consegue medir a potência da luz. No caso da OTDR, aí já é uma outra questão, principalmente na nossa, que tem aí 9 funções. Né? Não só da parte de fibra, incrível que pareça, mas também na parte de LAN, também, no caso da nossa OTDR. Legal. Então, a ideia da OTDR, gente, ela consegue fazer um mapa de rede. Né? Então, ela consegue aí, coletar informações baseadas na luz. Tanto de luz de envio ou tanto a luz de retorno, vai depender da OTDR em si. Então, no caso, a nossa é uma OTDR de mão, né? A gente fala que é uma OTDR ativa para fibra passiva. Né? Então, no caso, a própria OTDR manda um sinal de luz e por esse sinal de luz ela recolhe informações. Então, você consegue saber quanto está tendo perca por conector, onde está tendo perca nas caixas, fibra rompida, quilometragem da fibra rompida. Na onde que tá ali, né? O defeito, se for na fibra, no caso, né? Ele consegue identificar. É como se ele desse um relatório, né? Na verdade, só não imprime, né? Mas é um relatório completo. Né? Na verdade, ela não imprime, mas ela gera um PDF. Você consegue salvar esse relatório em PDF, ela se comunica com o computador, você pega aquele PDF e você consegue imprimir. Sim. Né? Muitas pessoas utilizam como certificação, né? Consegue aí verificar como está entregando o sinal para então você gera aquele PDF para apresentar esse relatório. Né? Nossa OTDR ela já vem com certificado de calibração, então é importante para quem está em casa, quando você compra uma OTDR, ela tem que ter um certificado de calibração, que ela passou por um processo de calibração antes de ser entregue para você. Então você recebe também esse certificado de calibração. Fora isso, ela já vem com a função de Power Meter também, né? Vem com a função de caneta ótica, caneta de teste, e como eu falei para vocês, também vem com funções da parte LAN. Isso que é legal, Flávio, você acaba tendo um equipamento para utilizar com vários outros, né? Não precisa ter vários equipamentos para utilizar tanto na fibra óptica quanto no cabo TP, né? Então, ó, gente, substitui seu testador de cabo, né? Você consegue fazer teste de cabo, você consegue fazer teste de tamanho de cabo, cabo LAN convencional. Pô, eu quero passar um segundo cabo aqui, mas eu quero saber qual é a metragem desse. Eu vou ter que comprar uma caixa inteira, o que eu tenho aqui supre? Você faz um lado do RJ45 e ele dá a distância, a metragem que está aquele cabo. Fora isso, a nossa OTDR também vem junto, Flávia, um identificador de cabo. Então, um exemplo de cabo ativo, né, cabo LAN no caso. Então, você pluga o OTDR de um lado, vai lá, um exemplo, no rack, que tem aqueles milhões de cabos, qual é aquele dali? Como identificar? Então, você aproxima o identificador. E ele tem som, né? Isso, e ele apita para identificar qual é o cabo ativo, né? Então, você percebe que é um equipamento assim que tem várias funções para o dia a dia de um provedor. E né? completo, né? Sem utilização de vários outros equipamentos, né? Exatamente. Bem bacana, Ítalo. E partindo aí dos lançamentos de máquina de fusão e de OTDR, gente, ó, você encontra aqui na de Paula, gente. Por favor, não entrega. Né?
A gente fala um pouquinho sobre os conectores, né? A gente também trabalha aí com a parte de emendas, né? Não só emendas por fusão, mas por conectorização também, né? Sim. Então trabalhamos tanto para conectores de clique, conectores de rosca, né? Como eu estou mostrando aqui para vocês. Uma coisa importante para quem está em casa, Flávia, isso vai diretamente para você que é dono de provedor ou para você que é técnico de campo. Gente, pega essa dica. Gente, olha, não pega o costume de fazer apenas um tipo de conector, né? Eu falo que para técnico, conector é que nem time de futebol, Flávia. Assim, eu torço para um, os outros não. O meu é o melhor. Então é a mesma coisa. O técnico muitas vezes fala assim, não, eu gosto de conector de clique, porque o conector de rosca é ruim, é não sei o que, não sai, a perca alta e tudo mais. Gente, não é bem assim. Né? Se o técnico ele aprender certinho como monta aí cada um dos conectores, tanto de rosca quanto de clique, ajuda bastante. E principalmente, muitas vezes, até para o próprio dono de provedor, dependendo das vezes, compensa mais ele comprar um de rosca, comprar um de clique. Sim, mas utilizando os dois, né? Não somente um. Uma coisa importante, por que existiam os dois? Por que foi inventado o conector de clique e de rosca? Sempre entenda, gente, foi criado por duas empresas diferentes com propósitos diferentes. A empresa que criou o conector de rosca, ela avisava em um conector rápido, um conector rápida, exatamente, né? ágil, né, de campo ali, e que pudesse ser reutilizado, que as pessoas pudessem reutilizar, desfazer ele de um jeito fácil e ser reutilizado. Já no caso do conector de clique, o foco dele é precisão. É um conector que ele trava melhor a fibra, exatamente, no drop, e ele não sai de jeito nenhum. Né? Então, por isso que as marcas aderiram aos dois tipos. Então, sempre a dica que eu dou é assim, conector de rosca. Onde que o provedor pode mais utilizar o conector de rosca? Dentro das caixas CPO. Porque, querendo ou não, só o técnico que tem acesso, né? E muitas vezes precisa refazer um drop que quebrou, algo do tipo, ele não precisa perder os conectores. Ele já tem ali na caixa, reutiliza aquele da própria caixa. Isso. E no caso do conector de clique, ele utilizar lá dentro da casa do cliente. Porque, querendo ou não, Flávia, quem está em casa sabe. ONU dificilmente fica paradinha num lugar, né? Esse negócio de ficar tirando o pó e joga pra cima, joga pra baixo, não tem Joga pro lado para limpar, vai mexer no móvel, troca de lugar. Sim. Então, querendo ou não, ali mexe muito, né? Então, aí você utiliza o conector de clique. Então, por isso que a gente sempre aí trabalha com os dois tipos, né? E também fora os acopladores, né? Os adaptadores também, a gente sempre tem no padrão APC e UPC também. Legal, então. Boa dica essa questão aí do Ítalo, né? Essa questão dos conectores, porque a gente tem, caso o distribuidor em si, né? Ele tem que ter as duas opções, porque tem provedor que fala, não, eu não trabalho com de clique ou não trabalho com de rosca. Então, da maioria das vezes, eles nem imaginam que essa dica que você deu agora é bem valiosa por causa disso, porque eles nem imaginam, só quer utilizar um. Mas por que não utilizar um? Vamos colocar que tem um custo-benefício menor na parte externa e um que tem um custo-benefício maior na parte interna. É bem interessante isso daí. Fica uma dica para vocês aí, viu? E ele acaba conseguindo utilizar os dois, né? Não fica preso só em um, né? Isso é bem legal. E falando um pouquinho aí de ferramentas, né? Já falamos de emenda, né? Falamos aí dos equipamentos. Sim. E a gente fala um pouquinho aqui da parte também das ferramentas óticas, né? Assim, um grande diferencial nosso, né, no caso, é a nossa maleta, né? As nossas maletas são um grande diferencial, né? Bom, falando um pouquinho aqui da nossa maleta de atendimento, né? Então você vê que é uma maleta que ela é muito resistente, né? Para quem está olhando em casa, você vê que ela tem uma base aqui, uma proteção em si, né? Porque a gente sabe que a vida de técnico, né, é correria. Cai no chão, e fica no fundo do carro, e joga outras coisas por cima. Exatamente. Né? Então a gente garantiu que a base dela seja mais rígida para aguentar esse tranco do dia a dia. Sim. Né? E os acessórios que vem aqui nela, né? Tanto a Power Meter, né? O decapador de fibra, decapador de drop, né? No caso alicate, né? A caneta ótica que está aqui dentro dela também, né? Todo esse kit que vem aqui no kit aqui de atendimento. Uma coisa importante, vocês percebem, quem está em casa falando, nossa, mas essa bolsa é grande, né? Normalmente os kitzinhos é pequenininho, mas realmente é esse intuito. Técnico não leva só isso. E vai colocar mais coisa ainda dentro. Vai colocar muito mais coisa. Sim. Então, o foco nosso é ter uma bolsa maior realmente
para atender a necessidade. A bolsa não é só para levar isso, é para atender a necessidade realmente do técnico. E aí já perde aquela questão de jogar as coisas dentro do carro, né? Já coloca tudo dentro da maleta, da bolsa e tudo certo. Então, no caso, esse kit aqui, ele é um kit focado mais no atendimento. Sim. Né? E a gente tem também o nosso kit que a gente chama de kit FTTX, que é o kit também profissional. Né? Porque ele não é só para atendimento, mas você também tem aí equipamentos que você vai utilizar no meio da sua rede, como tesoura de aramida para fazer sangria. Né? Tem 2 itens opcionais também que estão disponíveis, que é decapador circular e horizontal para montar, né, para abrir o cabo e fazer sangria. Então é um kit bem completo. E fora isso também é uma maleta, né? Sim. Muitas vezes é o cliente que você vai atender, né? Às vezes é uma empresa, algo do tipo. Você chegar com uma maleta dessa daí... Já é diferente, né? Da nossa, né? O dono já olha e fala assim, eita, esse vai resolver meu problema. Eu acho que a primeira impressão é a que fica, né? Então é diferente chegar com o equipamento na mão e com uma maleta, né? O interessante dos kits virem em maletas personalizadas que mostra para as pessoas ou para até mesmo os clientes, que mostra uma questão de organização, que hoje os provedores de internet é conhecido como desorganizados, né? Tudo jogado. Então é uma questão muito válida também por causa disso, que a maioria dos kits que a gente vê vem numa caixa de papelão, né? Então os produtos tudo soltos. Então essa questão da estética, querendo ou não, ela conta bastante, né? Até mesmo para a primeira impressão, né? Mas bem interessante também essa questão, tudo organizadinho, cada um no seu devido lugar, né, Ítalo? Você falou, é crucial, Flávia. Hoje a vida de um provedor, para manter os seus clientes, ter uma qualidade, não é só na velocidade que ele entrega para o cliente, né? E sim na qualidade do atendimento, né? Antigamente falava, provedor, querendo ou não, só são os grandes, né? Não, hoje em dia não. Muita gente prefere, opta às vezes um provedor de bairro, menor, porque muitas vezes o atendimento, o material que ele utiliza para solucionar o problema do cliente, né, são materiais profissionais, né? Então, a questão da organização, né? Exatamente. Então todo esse detalhezinho conta nos dias de hoje. Né? Ainda mais hoje, né? Que todas as pessoas elas são mais detalhistas, né? Antigamente, quando a gente falava dessa questão de internet em residência, provedor de internet, a maioria das pessoas buscavam por nome, né? Hoje não, hoje as pessoas elas batem muito nessa questão de qualidade. Isso tudo vale, ressaltando aquilo que você falou, desde a parte do atendimento até a questão mesmo da velocidade do sinal, né? Eu fico feliz de saber, gente, todo treinamento que eu aplico me fazem sentar no banquinho aqui da máquina de fusão. E sim, você que está assistindo em casa, a máquina de fusão nossa vem com um banquinho, gente. Você está olhando e falando, não, esse banquinho não aguenta, assim. E é o mesmo banquinho que eu dou treinamento sempre, olha, tá aí, ó, firme e forte. E é resistente, hein, gente? Ítalo, gostaria muito de agradecer a sua participação. Foi um bate-papo bem legal. Lógico que tem muito mais assuntos para ser abordado, mas o principal aí a gente conseguiu repassar. Obrigada, Bluecom, pela parceria de hoje e sempre. Imagina, Flávia, eu que agradeço tanto a você, a toda a equipe de Pauli. É uma honra para mim estar aqui, né? E é uma parceria que a gente cada dia mais vai fortalecer e vai estar mais unidos, né? Com certeza, com certeza. Antes de finalizar, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. De Pauli Distribuidora, vem!